Começamos. Bom, hoje a gente ficou de falar sobre o texto Casamento como relacionamento psíquico, que é um desses textos também bastante icônicos aí, né, do Jung, porque dá para usar para discutir muitas coisas, né? Ele fala sobre relacionamento, sobre casamento, matrimônio, mas também tem uma discussão de base, assim, sobre desenvolvimento e etapas da vida, que é um fundamento desse texto, assim, para falar o que ele quer falar sobre as questões de relacionamentos, né? E, e é interessante ver como esse texto, assim, semana passada a gente falou de um texto que era numa conferência acadêmica para estudantes, prioritariamente. E aí esse era de um livro sobre casamento. É um livro sobre casamento em que especialistas falavam sobre casamentos na época, né? É um texto de 25. E, e dá para ver algumas relações, eu acho que de data, assim, de visão, né? Alguma coisa sobre a visão da época, eu acho que aparece um pouco, assim. Mas esse texto, ele é um texto que, para mim, ele é uma pedrinha no sapato permanente, porque quando eu falei no começo do grupo que eu estava estudando sobre início da vida adulta, né? É uma fase da vida, uma etapa da vida que é meio desafiadora ver retratado nas discussões do Jung. Tem um certo esforço assim necessário da nossa parte para a gente conseguir ler o que ele escreveu e tentar ver o que dá para fazer assim, principalmente por causa dessa coisa que é muito fundamental a esse texto inteiro, que é essa visão dele de etapas da vida. Ele tem uma visão bem reiterada, assim, ele reitera ao longo desse texto e em outros textos essa visão de etapas e fases, e cada etapa tendo uma verdade psicológica própria, não, uma característica própria e um programa, ou certo propósito de desenvolvimento próprio, né? E tem esse reconhecimento assim de fases muito reiterado que quando você pensa assim na juventude de hoje demanda muitas considerações, né? Então tem esse ponto do o relacionamento e discussão sobre relacionamentos, é bem interessante nesse texto, mas para mim pessoalmente tem isso também de toda a discussão depender disso, depender de uma visão de desenvolvimento que o Jung tem para a psicologia clássica dele, né? Essa é uma das principais coisas que eu acho que a gente precisa falar para introduzir o texto. Outra coisa que eu acho muito importante também é esclarecer o disclaimer, né? Esclarecer algumas disposições pessoais. Ler esse texto e lembrar de relacionamentos, né? Que você teve ou que você acompanhou. Tipo assim, experiência pessoal, a sua experiência pessoal sendo reanalisada ali enquanto você lê. Eu acho que também é meio que inevitável. E ele mesmo fala sobre isso, né, no final do texto, que diz que as verdades psicológicas só são compreendidas por quem já passou, né, pelas coisas. O conhecimento racional não é completo, né, a experiência completa e o conhecimento. Então, vários pontos da leitura também tem a ver com isso, assim, de experiências pessoais sendo questionadas e reanalisadas, assim, enquanto eu estava lendo. Não que isso, né, precise aparecer, mas é uma coisa inevitável. É uma coisa que inevitavelmente influencia a leitura, né? E isso das fases eu acho importante, né, a gente reconhecer, essa coisa da discussão dos relacionamentos, e um ponto, que é o ponto mais específico para a temática do grupo em geral, né, que é o que dá para a gente pensar sobre feminino e sobre mulheres e psicologia de mulheres a partir desse texto. Porque ele faz um texto que é razoavelmente neutro, assim, ele consegue manter uma certa abstração de gênero para discutir, né? Ele fala uma coisa assim, processos bem gerais, inclusive é um estilo que me cansa às vezes, porque assim demanda, né?
Esse texto em específico, eu acho que demanda a gente fazer algumas adaptações, porque é o tipo de texto do Jung que puxa a gente para lembrar por que ele usa os termos que ele usa, o jeito que ele usa certos termos. Inclusive, pensei muito sobre tradução nesse texto também. Né? Teve uma nota de tradução que eu achei muito interessante, que eu fiquei pensando em tradução assim, como um todo, né? Mas é isso, por enquanto, as minhas considerações de abertura, e eu queria muito saber como é que esse texto chegou para vocês, e assim, obviamente que participa quem quer, mas eu fiquei muito curiosa de ouvir mulheres e a experiência de ler esse texto enquanto mulheres, mas fiquem à vontade todos para falar. Pode falar, Gustavo. Inclusive, fiquem à vontade para falar se não tiver ninguém falando. Levanta a mãozinha. Bom dia, gente. Achei legal essa introdução, né? Também tive a mesma percepção lendo. Eu gosto muito desse texto. Eu estudei muito esse volume, né? Assim, por causa da minha pesquisa, que é sobre infância, né? Então, esse aqui foi o material base, né? Tem esse livro velhinho aqui que foi a minha fonte, que era da Nise, ganhei. Que fofo. E assim, então a minha tradução também, eu fiquei um pouco curioso com, né, se teria outras modificações nas versões mais atuais, com alguns termos, né, que tem aqui, tipo, envolvente, envolvido, né, que ele fala. Não sei se na tradução de vocês aparece do mesmo jeito. Mas eu não abro mão dessa aqui, não. E de toda forma, né, eu acho que isso que você fala sobre a questão do desenvolvimento nesse texto realmente é muito importante, né? Porque ele vai tratar nesse texto do amor como objeto do desenvolvimento, né? O que é bem diferente do texto anterior, né, em que a gente falou sobre a impossibilidade de tratar o amor, se não como um problema moral, né? E aí eu acho interessante que nesse texto ele vai conseguir fazer isso, né? Assim, tratar o amor a partir de um pouco de uma outra perspectiva, né? Sem passar tanto assim pela moral, né? Mas como problema psicológico mesmo, né? Como dinâmica psicológica. Então, eu acho que é bem interessante, né, esse texto, e esse texto em sequência ao outro que a gente leu, né, porque acho que vai tratar mesmo parte desse ponto de desenvolvimento. E o Jung, acho que você tem razão, né, Sara, quando você fala desse estranhamento, desse problema de estudar essas primeiras fases da vida, porque nos estranha mesmo, né, perceber que o Jung ele tem uma certa ideia, eu até não tenho essa palavra que ele usa aqui, né, uma ideia de nebulosidade, né, que permeia toda a primeira etapa da vida, assim, né, então a infância, a adolescência, a juventude adulta, né, ele vai tratar tudo isso com uma grande nebulosidade psíquica, né, uma grande inconsciência inicial, né, da qual a gente deveria sair, assim. E isso tem um tom bem objetivo, né, na verdade, assim, bem específico que ele quer dar a isso, exatamente por aquele contexto que eu também comentei, né, uma outra vez, sobre a ênfase da psicologia do desenvolvimento na época dele e a ênfase da psicologia na época dele no geral, né, nesse desenvolvimento infantil, né, como alguma coisa que estava sendo bem, um furor bem grande em torno disso. E aí ele vai justamente dar essa ênfase, né, de, olha, tem uma consciência bem grande aqui, mas ele nunca diferencia muito realmente, né, essas fases mesmo, né, de inconsciência também, né, o quanto isso se dá em cada momento. E aí eu acho que tem uma diferença, percebo que tem uma diferença na visão dele de desenvolvimento na primeira metade da vida para segunda metade da vida, né, na noção de desenvolvimento. Na primeira metade da vida vai ter uma certa subversão dessa noção também. E aí por isso que eu acho que seria legal você ter visto mesmo aquela apresentação, né, do Caminhos Jungianos, que eu falava um pouco sobre isso, é, em que tem essa subversão, na qual a imagem, aquilo que a pessoa traz, o conteúdo, entra na frente da fase do desenvolvimento em si, né? Assim, então, ele não nega, né, o desenvolvimento, mas ele está trazendo sempre o indivíduo, o fenômeno, na verdade, para frente, assim, né? E aí eu acho que isso é uma consideração importante para a gente entender também isso em relação ao amor, assim, né? O fenômeno sempre vai vir na frente, né? E a gente vai ver pessoas de idades muito diferentes apresentando fenomenologias muito diferentes em relação ao amor, né? É um desenvolvimento específico do fenômeno, né? Não um desenvolvimento no sentido de desenvolvimento humano, né? Do desenvolvimentismo, de que a gente tem essa fase em tal idade, depois passa para essa, depois passa para essa.
está falando do desenvolvimento específico do fenômeno. Eu fiquei pensando em alguns trechos, né, que eu estava pensando em alguns amigos, assim, né, que são aquelas jovens senhoras, né, assim, super jovens, mas já, mas super se veem num outro lugar, assim, né, em termos de fenômeno psicológico, em termos do amor. Então, acho que essa é uma consideração muito importante mesmo, e, e aí acho que é isso que ele fala, né, assim, ele vai dizer que em cada fase a gente tem uma verdade, né, sobre o amor, assim, que é por isso que é difícil a gente justamente saber, né, atingir esses níveis enquanto não vive isso, né, de fato. Então, acho que esse ponto que você traz do desenvolvimento é importante. Queria só começar com isso, mas tem outras considerações depois para fazer. Eu tive, inclusive, algumas dificuldades para falar sobre essa questão do desenvolvimento numa disciplinas do doutorado, porque quando eu falava de desenvolvimento, eu tinha sempre que esclarecer uma diferenciação entre essa perspectiva desenvolvimentista, que leva em consideração muito essa coisa dos períodos sensíveis de desenvolvimento e tal, e o que eu estava falando de desenvolvimento no sentido junguiano, que era psicológico, né, que não necessariamente vai bater a, a, a demanda de desenvolvimento psíquico, vai bater especificamente com uma fase específica de vida, uma fase de idade, né. Isso é uma coisa que eu tive que me preocupar um pouco até. E essa coisa da nebulosidade, eu fiquei pensando também sobre como tem essa ideia de o desenvolvimento ter sempre a ver com essa progressão de ampliação de consciência, né, que ele até fala isso no texto, esse termo mesmo, de estar sempre em direção a essa ampliação da consciência. E ele fala isso para dizer que o relacionamento psicológico vai ser o da consciência, né, e o quanto mais inconsciência restar, menos psicológico vai ser o relacionamento. Vai existir uma relação, mas não vai ser um relacionamento psíquico, né? E ao mesmo tempo ele falar tudo isso para falar sobre relacionamentos, principalmente dessa primeira fase da vida, em que existe muita inconsciência, em que existe muito, justamente o que ele está falando, que impede um relacionamento psicológico. Eric. Sobre essa questão da nebulosidade, eu estava me lembrando, eu não me lembro agora se é no Homem e seus Símbolos, naquele capítulo que ele mesmo escreve, mas é interessante que ele usa essa imagem para descrever a própria relação dele com esse desenvolvimento da consciência, né? A gente estava falando sobre essa questão de se colocar no texto, né? E é interessante como ele narra a própria experiência dele de tornar-se consciente a partir dessa imagem, e ele até menciona um sonho que ele teve, que ele estava numa nevasca, com uma vela na mão, enfim. Então, é interessante como isso tem um teor quase confessional para ele, assim, da própria experiência dele. Eu percebo outra coisa muito confessional nesse sentido lá no Eu e o Inconsciente, né? Quando ele vai falar de personalidade humana, quando você vai juntando as pecinhas, você vê que ele tá falando dele mesmo, assim, do contato dele com a personalidade humana e tudo mais. Aí o Gustavo tá falando aí no chat. Não, só isso mesmo, né? Assim, acho que é no Memórias mesmo que o Davi falou, né? Ele lá também fala disso, né? Que ele sai de uma névoa, né? Quando ele tinha uns 13 anos de idade, assim, que é como se ele estivesse saindo de uma névoa. Então tem uma metáfora mesmo com isso, né? Que é como se a inconsciência fosse esse lugar turvo mesmo, né? Eu acho que é uma imagem meio bonita mesmo para essa questão, né? E sim, o cara eu acho que tem um texto bem confessional mesmo, né? Que eu acho que é típico da psicologia dele, né? Mas principalmente quando ele fala dessa parte do envolvente do envolvido, né? Fiquei muito pensando assim da própria vida do Jung, né? Como que tem um aspecto ali muito confessional dessa experiência. E acho que é fundamental mesmo, né? Falar de amor é sempre falar da gente mesmo, né? Não tem como escapar disso. Essa coisa da névoa, inclusive a Laurinha Lero usa uma expressão um pouco mais relacionada, acho que à sonolência, uma coisa assim, como se você fosse, se tivesse meio sonolento e cada vez mais você estivesse mais acordado, né? A cada ano que passa você está mais acordado, é uma vibe assim. Mas juntando
Aí, são evidências anedóticas, né? Juntando alguns exemplos de amigos intuitivos, eles sempre comentam de como parece que é justamente essa sensação, não de sair de uma névoa, mas às vezes de estar pairando até finalmente aterrar, até finalmente sentir que se relaciona de uma forma mais material, concreta com o mundo, o que acontece por volta dos 20 e pouquinhos anos, ou seja, não é nem dos 13, é um pouco mais tarde, né? A pessoa sente que está, como diria minha amiga Davi, saindo do pleroma, aos 20 e poucos anos. É uma imagem interessante, né, para pensar como é um elemento comum entre essas várias metáforas aí. Melissa? Sara, o Jung comenta, não sei, nesse livro, nesses textos, sobre o apaixonamento, sobre a paixão, porque a relação mesmo, propriamente dita, é diferente de quando você está apaixonado, né? Quando você está apaixonado é meio uma coisa meio também, você não entende o porquê, tá meio assim, é meio uma névoa também, né? Você não tem muita consciência do porquê que aquilo ali está acontecendo. Ele comenta, ele faz essa distinção. Nesse texto, ele faz uma distinção disso, quando ele fala sobre a pessoa apaixonada, ela estabeleceu uma relação impessoal, porque ela está tomada por uma motivação inconsciente, o apaixonamento ali a partir, né, de uma projeção de algo, e quando isso acontece, esse relacionamento, ele está designado por uma coisa que é fora da consciência, não é um relacionamento pessoal, não é um relacionamento psicológico da consciência, né? Isso é impelida. Então, e tem essa diferença, a diferença fundamental de o apaixonamento ser principalmente projetivo, ser um relacionamento projetivo, e de motivação inconsciente. Você é uma vítima, você não está no lugar de indivíduo que consegue ver aquilo de forma crítica. Você é tomado e você se identifica com isso. Você não acha que está inconsciente. Você acha que você está plenamente convicto de que você está muito consciente do que está acontecendo, quando na verdade. Sim, inclusive eu fiquei pensando em onde foi que ele elaborou a coisa do relacionamento projetivo, especificamente, né? Fiquei pensando a projeção, a psicologia da projeção, porque a psicologia da transferência ele é de 46, né? Tipo, 20 anos depois desse aí. Gustavo estava com a mão antes do Davi, eu acho. Sim, eu tinha esquecido o que eu ia falar, agora eu lembrei de novo. Pode falar? Pode, Depois, fica à vontade. é que você estava falando desse aspecto, né, a gente tá falando dessa coisa do nevoeiro, né, assim, um pouco dessa questão, né, e de como isso acontece aí um pouco também na idade adulta, né, essa sensação de aterramento, né, mas nesse trecho do Memórias, né, o Jung fala que essa saída do nevoeiro foi quando ele entendeu que ele era eu, né, assim, eu acho que esse é o ponto, né, a saída do nevoeiro em algum sentido, uma união consigo mesmo, assim, né, e eu acho que o problema desse texto é exatamente esse, né? Assim, o Jung vai tratar desse texto do problema do conflito no matrimônio, né? Assim, de uma forma bem extensa. Ele vai falar do conflito no casamento como problema de encontrar a unidade consigo mesmo, né? Assim, e não com o outro de maneira projetiva, né? Que acaba entrando um pouco na pergunta da Melissa, né? Assim, sobre a paixão, né? Então, ele vai estar dizendo isso, né? Assim, que o problema do conflito no casamento é o problema de encontrar a si mesmo, né? É o problema de sair das projeções, é o problema de fazer essa união consigo, para não ter que jogar isso no outro, né? Para não ter que trabalhar isso no outro. Então, essa imagem, né, de saída do nevoeiro como o encontro do que sou eu, assim, eu acho que é um ponto importante e que é algo que é sempre feito mesmo através do amor, né? O Jung vai falar disso, né? De uma individuação que só é feita através dos outros, né? Assim, só é feita com os outros. Então, é um problema muito fundamental mesmo, assim, né, para nós. E assim, ainda mais porque ele tem um parágrafo que ele fala sobre essa união, a união do matrimônio, a união do amor, né? Meio que tem essa coisa de procurar uma união de identidade inconsciente, né? É próprio desse relacionamento que se tenha essa sensação de união e de uma certa diluição, a diluição inconsciente, que ele faz até o paralelo com a mãe e tal.
Então, essa relação entre nebulosidade e essa união amorosa com esse fundo, né, de identidade inconsciente, assim, parece bem paralela mesmo. Esse comentário do Gustavo me lembrou de uma apresentação que teve lá no Caminhos, que foi meio de última hora, então nem estava no programa do evento, que era do Ramon Salgueiro, falando sobre psicoterapia de casal. Era terapia de casal junguiana, se é possível ou não, considerando que numa análise junguiana o objetivo é a individuação, como é que se fala disso em um relacionamento, né? Em uma terapia que é de dois, que é do relacionamento. E assim, o argumento principal da apresentação era meio que esse de até que ponto numa terapia de casal se trabalha em função do relacionamento e em função da individuação de cada um. Como se esse fosse mais ou menos o ponto assim da balança a ser considerada, né? Como que se trabalha em nome do relacionamento, já que a terapia é para o casamento ou para o relacionamento, ao mesmo tempo em que você, junguiano, procura isso, tem essa ética da individuação que você se preocupa com os indivíduos envolvidos. Mas, obviamente, foi uma apresentação bem sucinta, né? Só lembrei disso pelo comentário. Davi. Sobre essa questão da paixão, eu acho interessante porque esse texto Jung vai falar sobre relacionamento, né? E aí ele faz uma distinção em algum parágrafo, que ele fala que ele não vai falar de tipos de... não acho nem relacionamento que ele usa a palavra, mas de algum tipo outro de relação em que haja muita inconsciência, porque no relacionamento a consciência tem que estar envolvida. E aí eu fico pensando que talvez isso é uma distinção em relação à paixão, né? Porque na paixão há muito mais inconsciência. Não que isso seja um demérito por si só, porque na inconsciência é que está o aspecto vivo, né? Da psique. Mas eu acho que ele não elabora muito sobre a paixão, ele até fala que ele não vai falar sobre os aspectos projetivos, né? Porque ele está falando do relacionamento psíquico, especificamente do casamento, né? O texto 25 ele vai falar do casamento, logo ele vai falar homem e mulher, europeus, juntos numa casa, com perspectiva de ter filhos e um tipo de ambiente profundamente impactado pelo cristianismo e por um certo catolicismo que coloca um certo tabu enorme na ideia de divórcio, né? Então, tem uma série de questões contextuais aí que levam ele a trazer uma dinâmica fixa de casamento, mas acho interessante como ele elabora e toca em questões meio polêmicas, vamos dizer assim, até um comentário sobre o casamento que fala sobre as mulheres as mães que sufocam os filhos por conta de dinâmicas neuróticas que não se posicionam no casamento, enfim, questões relacionais que são bem, assim, delicadas, né, de serem tocadas, levando em conta um certo truque ali de uma necessidade de manter uma maquiagem, muitas vezes, dessa relação, né. E aí o Jung destaca como esses truques em relação à maquiagem da relação, na verdade, aterrorizam a própria relação, né. Então, é interessante os comentários que o Jung faz no texto 25, né, que ele fala de aspectos tradicionais, mas ele toca em questões bem delicadas e talvez até questões mais tabu, né. E sobre essa questão do desenvolvimento, eu acho tão interessante que, acho que, não lembro em qual trecho se está no Jung, na Von Franz, que eu acho que é a Von Franz, eu não lembro agora quem falou, mas que fala que, tipo, tem muitas pessoas andando por aí que sequer nasceram. Tem alguém fala isso, que elas ainda estão num aspecto meio pleromático, para utilizar esse termo aí do gnosticismo, né, que Jung usa também, no aspecto de participação mística, né, identidade arcaica mesmo, com o mundo, com os conteúdos, com a família, com a nação, com a cidade, o bairro, etc., né? A pessoa está tão imersa que ela não desenvolveu esse corte, né? Porque esse momento que a criança tem o eu é quando ela corta em relação ao mundo ao redor, né? Que ela consegue fazer um tipo de limite, ela coloca uma diferenciação entre, aquilo que até o Bataille, no erotismo, vai falar que é o surgimento da descontinuidade dos seres, né? Que é a diferenciação entre o eu e o outro. O ser se torna descontínuo na hora que ele tem um eu.
Mas é interessante como a gente pensar nessa questão de etapas de desenvolvimento, que há pessoas que ainda vivem num senso de espécie de continuidade, que é um verniz neurótico diante do mundo, né? E, aliás, é bem comum em quadros, eu acho que isso parece bem ligado a essa questão do não nascimento, quando Jung fala também sobre psicose latente. Ele fala de casos de psicose latente, que muitas vezes são espécies de normoses, que são aparências extremas de normalidade, que são pessoas que aparentam uma normalidade até patológica, né? Mas que isso é um verniz protetivo contra a possibilidade da eclosão destrutiva do inconsciente, né? Então, a forma de proteção é o sujeito engravatado, que tem tudo nos moldes, a vida comum, né? O homem médio, guarda um inconsciente potencialmente destrutivo, né? Assim, que pode realmente destruir as capacidades, assim, de diferenciação, de organização no mundo que a pessoa tem, né? E aí me faz pensar que, às vezes, um não nascimento pode ser um tipo de proteção, né? Até porque quem vai falar isso também sobre essas etapas, que é um texto bem interessante, é o História das Origens da Consciência, do Neumann, né? Porque ele é todo envolvido na ideia de etapas, e tem umas questões que eu acho bem interessantes, porque ele vai falar sobre a questão do nascimento, ele vai dizer que a individuação é uma espécie de segundo nascimento. Então, eu acho que a imagem psicológica arquetípica da criança, ela é fundamental para a ideia de individuação, porque o surgimento de uma nova atitude coincide com um novo nascimento. Então, simbolicamente, o sujeito individuado é criança novamente, né? Porque ele tem que reaprender aquela configuração. O que me faz pensar é uma questão para a Sara, né, até, que a questão do Pua e da Puella parece estar envolvendo um aspecto teleológico, né, finalístico, com uma dimensão da individuação de um segundo nascimento também, né, talvez. Pensando retroativamente, pode falar, a pessoa está estancada numa etapa atrasada do desenvolvimento. Ou então, será que talvez não exista ali um tipo de configuração de gestação de uma nova atitude também, quando se fala dessa relação com a imagem da infância, né? E aí eu acho que você entra um pouco aí na querela von Franz e Hillman, sobre o Puer também, que é uma grande querela, né, que o Hillman vai defender que o Puer tem um aspecto positivo, coisa muito que eu esperaria um norte-americano de fazer mesmo. Mas aí entra nessa querela aí de que a imagem do Puer tem um aspecto prospectivo, produtivo junto. Enfim, coisas que eu pensei sobre essa questão do desenvolvimento, que eu acho que talvez articule com a noção de individuação, e acho que essa coisa do segundo nascimento. Tanto é que a ideia de batismo, né, no simbolismo cristão clássico, é a ideia de um segundo nascer, né? Um nascer em Cristo, mas é um nascer de uma nova atitude. Isso envolve se despojar de uma atitude anterior. Até a gente vai falar sobre a psicologia da convenção religiosa, tem a ver com isso também. Enfim. Essa coisa do batismo como um nascimento espiritual também, né? Tem uma coisa também que está bem implícita nesse texto, e aí vocês me corrijam se, né, eu estiver muito equivocada. Como tem aí uma ideia de a gente, enquanto seres humanos, termos essa dupla natureza, uma natureza mais animal, né, e uma espiritual, e é justamente essa natureza espiritual que se diferencia quando começa essa necessidade de uma segunda metade da vida, né? Quando passa essa segunda metade da vida. Como se as duas naturezas se identificassem nessa primeira metade. Se identificassem mesmo, no sentido de é esse o propósito, as duas coisas estão bem condizentes entre impulso e motivação inconsciente, impulso instintivo, necessidade de adaptação biológica e uma disposição espiritual, vai ter uma identidade. Você é o que ele chama até de a vontade estar idêntica, né, a esses impulsos. E aí tem uma visão de homem que tem aí de base, que é essa divisão dupla, né? Então, quando tem essa coisa você falou do batismo, Davi, eu lembrei disso, de um nascimento desse aspecto espiritual, porque sem o batismo a criança é pagã, né? Ela não está inserida nesse universo simbólico que os pais querem inseri-la, no caso, né? E sobre a coisa da imagem do Puer como, né, potencialmente positivo também, é aquela coisa,
vai ter os dois, né? Se a gente pensar no sentido simbólico, não apenas sintomático, sempre vai ter um aspecto que deve ser considerado de forma positiva também. Mas acho que isso é um avanço aí na discussão. Clara? Eu acho que eu pensei em muitas coisas que vocês tocaram já, mas eu fiquei com aquela questão clássica de qual o papel da cultura nisso tudo, assim. Porque você perguntou no começo, né, como que a gente que habita esse lugar do feminino interpretou isso, já que, claro, a gente fica voltando para as relações que já teve, para as vivências e etc. E eu fiquei pensando no quanto isso já está enraizado culturalmente, que o feminino ocupe sempre esse lugar da diferenciação, do espiritual, do continente ali, né? Dessa coisa que, não, eu não estou dedicada a tudo, eu consigo dar conta, não sei o que, não sei o quê. Enquanto isso, tem um masculino que se desenvolve mais tardiamente, assim, né? Que está em um outro lugar. E aí eu fiquei com essa dúvida também dessas elaborações do quanto isso traz de positivo ou de negativo e desses atravessamentos culturais nesses lugares, porque acho que é isso, né? Muitas coisas a gente vai relacionando com as vivências e com como a gente age no mundo e ver o mundo acontecendo assim, e essa coisa de descer para as relações e dos momentos de vida serem muito diferentes, mas algo tá muito frequente há muito tempo, né? De que a maioria desses seres que estão pouco habitando aqui, mas às vezes nem nasceram, ou que estão ainda pouco desenvolvidos, assim, nesse quesito da vida, estão facilmente habitando esse masculino. E aí eu fiquei com isso, assim, pensando e mirabolando muitas coisas, e acho que era só isso mesmo, de jogar esse traço, assim, de tipo, até onde a gente viu cultura aqui nesse lugar e onde que isso é realmente algo da psique e isso se elabora em positivo e negativo para a gente, sabe? Enquanto pessoas que estão tentando se desenvolver e, enfim, auxiliar outras nesse processo também. Nossa, isso aí é um negócio que, assim, demanda de estudo para a vida, para mim, pelo menos. Porque entra naquela discussão que a gente tem do o quanto o que a gente considera cultura tem sua base arquetípica. Tem uma base de influência que é meio que, como é que a gente fala na estatística, que não é causal, correlacionado, né? Existe uma correlação entre essas duas dimensões que se retroalimentam. E que a gente não tem como saber exatamente como se retroalimentam, né? Vamos pensar na discussão sobre a psificação do gênero, né? Tipo assim, você ter você ter marcadores sexuais que influenciam na sua experiência. Esses marcadores, eles vão ter algum tipo de influência que vai ser psiquificada, mas vai existir algum tipo de influência na sua experiência. Aí a gente culturalmente vai atribuir gênero a esses marcadores, vai chamar isso de feminino, masculino e tudo mais, mas aí no fim das contas tem uma coisa que é um fato psicofisiológico, que tá lá, né? E aí entra a coisa de como é que a gente vai olhar para aquilo culturalmente, enfim. Longas discussões, mas um ponto que também pensei enquanto eu estava lendo, fiquei, bom, tem muita coisa que eu acho que ainda faz muito sentido pensar bem, principalmente se a gente pensar de forma genérica, né, forma geral. Mas quando a gente leva para as minúcias das experiências, eu acho que tem umas coisas difíceis assim de articular, pensando como é que é, por exemplo, no parágrafo que ele fala o jovem, quando ele tem a idade de casar, deixa eu ver o que ele fala. Ele tem a idade de casar e aí ele vai ter uma consciência de eu já, né? Mais ou menos uma ideia de consciência de eu. Aí ele bota a moça geralmente mais do que o rapaz. Eu fiquei pensando, por quê? Não estou dizendo nem que é mentira. Podemos questionar se é isso mesmo, mas assim, de onde vem a observação do Jung de dizer que mulheres vão ter uma consciência de um pouco mais diferenciada nessa idade de casar ou nessa idade do início da vida adulta, né? Que é mais ou menos a idade que ele atribui aí a de casar. E o que é que faz a mulher ter isso? O que é que faz mulheres terem essa consciência de eu mais diferenciada?
Assim como ele fala como que as mulheres são mais psicológicas, que aí entra num negócio, para mim, que é muito, muito complexo, que é o... Primeiro de onde Jung tirou as ideias do gênero dele? Primeira coisa, né? Assim, e não apenas como homem do seu tempo, mas os fundamentos filosóficos mesmo, porque assim, em Schopenhauer, Nietzsche, tem todo o esoterismo que ele tinha acesso, que também tem, o gnosticismo tem, justamente, tem muito, muito, né? Mas também dessa observação empírica que confirmaria isso, né? De onde ele tira as coisas que confirmam a observação dele para ele transformar em teoria. Teoria que ele vai, né, difundir depois. Enfim, vou me segurar aqui para, né, outras pessoas falarem, que senão, Eric. Tá meio distante já, que a gente já foi para outra direção, mas eu estava me lembrando do que Davi falou, assim, dessa normose que vai encapar uma possível psicose, enfim. Eu lembrei de um trecho de um filme que ele nem comenta sobre isso, a gente pode até fazer atravessar com isso, né? Mas ele retrata um tanto isso, que é aquele filme Psicopata Americano, né? Na verdade, ele é um comentário sobre os yuppies, né? E aquela classe de executivos nascente ali. Mas tem um trecho que ele tá no carro com a namorada dele, e ela questionando, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? E ele dá um grito nela assim, eu quero me encaixar, eu não quero ser diferente, né? Para ele era essencial que ele apresentasse um tipo de aparência muito padronizada, porque ele não podia se destacar, né? Porque ele de dia ele era um cara que trabalhava no mercado financeiro, mas de noite ele matava gente, né? Então ele não podia parecer diferente daquela galera, né? Então tem essa retrata bem isso, o cara ele tentava encapar ali uma normose, mas de noite ele matava as pessoas, né? Por prazer, enfim. Mas, voltando agora para isso que eu estava falando. Desculpa, outra coisa. Eu achei muito importante, assim, o que o Davi fez de situar, né, o aspecto da forma relacional que ele está colocando, né? Essencialmente heterossexual, né, e o casamento como horizonte único, enfim. E aí tem algumas consequências do texto que vão nessa direção, né? Quando a gente vai pensar relacionamentos homossexuais, e aí, fazendo a volta para isso que você estava comentando, Sara, que é uma questão que eu vinha pensando já e estava tentando me preparar para trazer isso, você já trouxe, né? E já demonstrou o quanto ela é complexa, mas essa questão do gênero em si e dessa forma binária, como a gente observa, né? Isso é uma coisa que me pega muito quando eu estou lendo as modernas teorias de gênero, assim, porque essa ideia do binário, ela é uma forma nossa de apreensão, né? Isso está na nossa cultura. A gente vai olhar para as coisas de maneira binária, né? Até o aspecto antinômico que o Jung vai estabelecer como ferramenta de análise e vai apontar isso como um aspecto presente, por exemplo, na física, como necessário a forma da física aprender o fenômeno e vai precisar estabelecer entre dois extremos e tudo mais. Então, e isso também, por exemplo, vai encontrar muito estofo em algumas metafísicas, como na Cabala, por exemplo, em que na Cabala judaica, né, eles vão estabelecer um número como uma ocorrência estrutural do universo, né? Então, o 2, essa coisa do 2, do binário, dessas oposições, ela é estrutural a nossa forma de aprender o mundo, né? E aí, obviamente, se a gente for situar as novas teorias de gênero nisso, né, a gente vai encontrar que justamente existe esse trânsito entre esses opostos e entre esses dois extremos, na verdade, né, e opostos em algumas leituras, né, a gente vai encontrar infinitas possibilidades nesse espectro, né, e enfim, isso é uma questão muito difícil de tratar, assim, de abordar e como trazer isso para discutir esses problemas na modernidade, discutir a partir do nosso ponto de vista. E aí, pensando nisso, né,
nisso que é essa faculdade pré-formativa, né, que ele coloca da experiência, se a gente leva isso de maneira radical, para a gente, por exemplo, não faz muito sentido opor, né, natureza e cultura como na psicanálise, né, porque a cultura ela seria uma, uma possibilidade da natureza. E ela só existe porque ela é uma possibilidade pré-formada pela natureza. A cultura é arquetípica, né? Vamos dizer assim. O ser humano tem no seu germe essa possibilidade de produzir cultura. E aí, só para finalizar, não sei se vocês já leram um texto do Viveiros de Castro falando de perspectivismo ameríndio. Mas por que eu estou falando desse texto? Porque ele vai falar que nas sociedades Yanomami, por exemplo, o que iguala o ser humano e os outros animais não é a natureza, é a cultura. Porque existe a cultura humana e do mesmo jeito que existe a cultura humana, os animais têm sua própria cultura. Então as onças têm seus xamãs, as onças têm os seus líderes de guerra, as antas têm os seus xamãs, né? Então eles têm a cultura semelhante à nossa. Então é uma forma de olhar isso que eu estava falando, né? Por essa perspectiva, assim, a cultura é uma possibilidade da natureza. A natureza tem a possibilidade de gerar cultura em seu seio, né? Isso que você falou da maneira binária de apreensão me levou para lugares assim. Primeiro que eu acho que a gente tem que admitir que enquanto junguianos a gente vai ter uma tendência a assumir os pressupostos junguianos. Então, assim, quando eu falo da psicanálise, eu fico pensando, o psicanalista que de fato assimilou a coisa, né, da psicanálise, vai ver as coisas de outra maneira. Então, quando a gente fala de binarismo, eu acho que entra, por exemplo, em conflito quando o psicanálise fala de falta. Para a gente não existe uma falta como uma coisa positiva. Positivar uma falta, entendeu? Tipo assim, não é que nem no comportamentalismo, não existe não comportamento. Então, assim, na maneira binária de apreensão, eu fico pensando como o fundamento da psicologia analítica tem o pensamento energético, que precisa de oposição, né? Precisa de polos. Então, assim, por que eu falei da psicanálise? Eu lembrei de algumas interpretações psicanalíticas, de algumas coisas que eu sempre acho muito difícil para mim é sempre mais confuso. Quando existe uma interpretação em que fala, não, porque é a falta do falo na mulher. Em que, nessa interpretação, não existe, pelo menos a gente em Jungiano vai ver isso, uma positivação do feminino. É só a falta de um masculino. O que me faz pensar naquela discussão lá da falta o mal como falta de bem. E aí não valida uma existência deste outro polo que precisaria existir para existir uma dinâmica energética. Então, assim, por isso que eu digo que tem que admitir também os pressupostos junguianos que a gente já assimilou no nosso pensamento, né? Que aí, fora disso, as pessoas vão conseguir argumentar, os psicanalistas provavelmente vão conseguir argumentar sobre isso, né? Mas eu acho que isso é uma coisa muito fundamental no pensamento junguiano, porque vai para esse nível da coisa energética mesmo, precisar de um feminino como um oposto reconhecido e validado como uma existência própria com características próprias, como um valor próprio, para conseguir ter essa coisa binária. Outra coisa também que eu pensei foi, como a gente estava falando daqueles marcadores sexuais que vão influenciar de alguma maneira a experiência, né? E aí, a dúvida que eu comecei falando antes e não terminei é o quanto esses marcadores ou essas disposições fisiológicas, biológicas, que são relacionadas a feminino e masculino, né, de fato, determinam a experiência como eros e logos, ou como base erótica e lógica, sabe? Como é que essas disposições fisiológicas, de fato, vão influenciar para uma experiência psicológica
que pode ser admitida como, a base da consciência feminina é o eros, a base da consciência masculina é o logos. O que é que tem nessa disposição, que é uma disposição, vamos dizer assim, biológica, natural, fisiológica, que de fato diz que homens vão funcionar mais como logos e mulheres como eros? Eu não sei. É uma pergunta que eu tenho. Inclusive, tem muito estudo sobre isso até, né, de como é o cérebro feminino, masculino, inclusive o cérebro transgênero, que eu ainda acho uma ideia meio cérebro, né, aqueles estudos neurológicos, né, neurociência e tal. Mas são coisas que eu fico pensando também, nessa coisa que você traz. E também sobre o perspectivismo, eu pensei como tem um parágrafo nesse texto que é muito capcioso, que é ele brincando sobre a mulher ter alma ou não. Tem um parágrafo que ele fala, né, de é uma questão escolástica, que ele vem desenvolvendo a ideia de que a gente vai projetar nosso psiquismo no outro, né, e que o homem vai, que ele acha muito curioso, muito, muito engraçada esse questionamento, que na minha interpretação desse texto, é basicamente o Jung falando que os homens, projetando o próprio funcionamento psíquico e sabendo que existe uma alma, né, pressupondo uma alma, eles se questionarem que mulher também tem isso, mulher também tem essa coisa, só que em termos junguianos se chama ânimos, mas estão falando de uma mesma coisa, né? Aí para o homem vai ser a ânima e para a mulher vai ser o ânimos, é tipo como se o Jung respondesse essa pergunta escolástica, dizendo, sim, tem, é porque a gente chama ânimos, né, para fazer uma diferenciação aqui, mas isso aí que você está falando, tem. Essa é a interpretação que eu fiz, tá, gente, desse texto, que é uma coisa muito complexa, eu acho, inclusive. Gustavo, depois eu leio o comentário, tá, Lara, se você não quiser. Olha, eu concordo com tudo que vocês estão falando, né? Mas eu acho que esse texto eu tendo a ver ele muito mais pelas potências dele do que por esses limites, assim, né? De todos, assim, inclusive de todos que a gente leu, eu acho que esse é o que ele mais coloca as coisas em termos genéricos, né? Como você falou no começo, uma certa neutralidade. E isso eu acho que é muito positivo, assim, eu acho que isso coloca as dinâmicas num outro lugar. Apesar de ser um texto bem complexo, assim, acho que ele fala, né, com termos que tornam difícil a gente entender do que exatamente que ele está falando, e nesse volume inteiro é assim, um pouco. Então, é um volume que a gente tem que se debruçar mesmo bastante sobre ele, mas que é um volume que responde muitas das questões que eu acho que a gente está colocando aqui. Por exemplo, essa questão da totalidade na psicanálise, assim, né? Que eu acho que é uma distinção necessária que é preciso fazer entre totalidade e completude, né? Como coisas diferentes, assim, né? Completude, que eu acho que é o alvo da crítica e da psicanálise, é outra coisa, né? Diferente de totalidade, que tem a ver com o conjunto total mesmo, né? Dos fatos psíquicos, assim, né? Em funcionamento, em integração. Completude é uma ideia que o Jung vai dizer nesse texto, num outro texto desse volume, né? Ele vai falar assim, totalidade, nesse sentido de completude, né? É algo inalcançável. Mas isso não é razão para se opor às metas do caminho. Assim, né? O processo de individuação como processo de totalização é algo inalcançável, ele vai dizer. Mas não é razão para se opor, né? Às etapas que isso nos coloca, né? As questões que isso nos coloca. Então, acho que responde bastante dessa questão, né, com a psicanálise. Uma outra questão também biológica, né, que ele põe nesse texto, que eu acho que é bem interessante, né, quando ele vai falar de arquétipo. Eu acho que nesse texto ele faz uma pequena descrição aí de arquétipo, que eu acho que é bem bacana em termos da discussão com a biologia, porque ele vai falar de arquétipo como sistema de adaptação, né, assim. Dá para fazer uma leitura desse texto bastante lamarquista, mas, na verdade, dá também para fazer uma leitura mais darwinista, né? Se a gente pensar que ele está pensando na ideia de que tipos psicológicos sejam favoráveis à sobrevivência da espécie, né? Assim, o desenvolvimento de certos tipos psicológicos seria algo favorável ao desenvolvimento da nossa espécie. Então, a ideia de arquétipo baseada nisso, né? Assim, eu acho que é de uma riqueza enorme para a discussão desse tema, né? Assim, com a biologia, e que tem tudo a ver com esse ponto da cultura, né? Sistemas de adaptação, né? Assim, então, acho que tem muitas respostas assim nesse texto e sobretudo, né? Eu acho que ele colocar isso nesses termos mais gerais, por isso que eu gosto tanto dessa parte sobre
o envolvente e o envolvido, né? Eu acho que traz bastante coisa para a gente pensar. Essa parte é muito confusa. Eu já li ela várias vezes e cada vez eu entendo alguma coisa assim, do que ele está falando disso. É, E aí, dessa vez, eu até fiz um pouco um certo diagrama, assim, né? Que ele vai colocar o complicado como envolvente e o simples como envolvido, né? Assim, então, ele vai fazer esses 4 termos, né? Envolvente, envolvido, complicado e simples, né? E complicado no sentido de complexidade ali do desenvolvimento do amor, enquanto simples seria aquele que se entrega meio de corpo e alma, assim, né? No amor não vai se desenvolver tanto, né? Mas vai colocar isso sobre o outro, é, como uma tarefa que o outro vai me dar, né, assim, no relacionamento, né? Então, eu acho isso muito interessante. Eu acho que, assim, se a gente observa o amor na nossa vida e na vida dos outros, a gente vai ver isso, assim, né? É a coisa de que tem um que está sempre muito dentro e tem um que está sempre um pouco olhando pela janela, né? Ele vai usar essa expressão também, né? Que é o simples e o complicado, né? Ou, como a sábia Marília Mendonça já disse, né? Assim, quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer, né? Assim, acho que ele está descrevendo aqui uma psicologia do desencontro amoroso, né? Que é algo muito importante, assim, né? Algo que vai dizer isso do que é o amor mesmo, né? Assim, vai trazendo essa questão de um desencontro e da necessidade da gente se afinar nesse desenvolvimento. E aí até também identifiquei 3 fases ali que ele vai colocar sobre o casamento, né? Assim, ele vai falar de uma fase harmônica, né? Que tem a ver com essa coisa da paixão inicial, mas também do desenvolvimento inicial dessa relação. Uma fase uma fase crítica, né, que ele vai colocar, que ele vai dizer que é a crise propriamente que acontece a partir desse desencontro amoroso entre o envolvente e o envolvido, né? E se é possível suportar essa crise, se é possível suportar essa fase crítica, se é possível que o indivíduo faça um trabalho individual, né? Saindo do lugar da projeção, mas fazendo um trabalho individual, aí a gente vai passar para uma terceira fase, que é a fase de transformação, que ele vai colocar, né? Que é o lugar onde a gente sai da coisa de deixar isso como uma tarefa com o outro e vai entender que é possível se unir consigo mesmo, né? Que se unir com o outro, na verdade, deixa de ser o seu lugar projetivo, mas passa a ser uma união consigo mesmo. E ele vai até descrever, né, que passar dessa fase crítica para essa fase de transformação é um sentimento de estar sendo dilacerado, né? Assim, então, acho que é bem interessante, assim, como que ele coloca uma psicologia, né, do amor, do desencontro amoroso para o encontro consigo mesmo, né, a partir desses termos tão genéricos, né, que ele vai dizer, se o homem ou a mulher é o envolvente ou o envolvido, acontece tal coisa, né, assim, então ele vai dizer que os 2 gêneros, né, assim, podem estar nessas posições, que eles estão nessas posições, mas acho engraçado a gente pensar em como a gente lê esse texto, sim, a partir da nossa cultura, dos nossos binarismos, né? Quando eu fui lendo, assim, eu fui pensando, acho que esse lugar do envolvente, né? Esse lugar de quem está sempre olhando pela janela, é meio masculino, assim, né? Um pouco de como os homens fazem. Esse lugar do envolvido, de quem se entrega muito para a relação, é muito como as mulheres fazem na nossa cultura, né? Assim, como a gente acaba enxergando isso. E eu acho interessante o fato de que o Jung não coloca nesses termos, né? Assim, ele vai dizer exatamente sobre a possibilidade desse intercâmbio, inclusive um intercâmbio dentro da própria relação, né? Então, eu acho que é um texto que a gente precisa se debruçar sobre entender mesmo, né? O que ele está tentando dizer com isso, assim, porque acho que tem muita potência aí sobre essa psicologia de um desencontro amoroso, de um encontro consigo mesmo, né? Que é fundamental para a individuação, como a gente já falou, né? Inclusive, é muito interessante ver esse texto a partir de uma visão um pouco mais ampla, né, historicamente, e pensar no lugar que ele está colocando o relacionamento como lugar de transformação. Eu acho que eu até comentei em algum dos encontros passados, como ele falou, o Jung e a Von Franz falaram que o problema do nosso tempo era a transferência, então, assim, o relacionamento interpessoal é onde acontece isso, né? Eu vou só ler o comentário aqui da Lara, para a gente ir para as próximas pessoas comentarem. Fico pensando muito nesse pressuposto junguiano da dinâmica energética ser essencialmente binária, que necessita de oposições, mas, ao mesmo tempo, a individuação só é alcançada pela alquimia da união e transformação desses opostos, que cria algo uno e novo. E aí, penso que, ao mesmo tempo, não temos tanto conhecimento desse pós-individuação de forma empírica para podermos entender os novos pressupostos que se criam depois do Rubeiro. Bom,
supostamente o Jung foi a pessoa que alcançou isso, né? Tô brincando, eu vou realmente só ler. Laila comentou que ficou confusa nessa parte e pensou que tinha alguma coisa a ver com tipos. Sobre esse comentário que o Gustavo fez do sistema de adaptação, na verdade, hoje em dia, os estudos sobre evolução, da teoria evolutiva, estão mais afinados com o pensamento do Jung do que com a ideia. Por quê? Porque, de fato, descobriram que o Lamarck estava certo em várias coisas. Inclusive, o Darwin era lamarckista. O próprio Darwin era lamarckista. Mas essa ideia de sistema de adaptação, você vê também uma afinidade do Jung com os estudos de evolução na época, que eram bem fortes, né? A teoria evolutiva estava deslanchando, assim. E que faz muito sentido, mas aí eles não chamam mais instinto de instinto, eles chamam de outra coisa, eles chamam esses sistemas de adaptação que o Jung fala, eles falam sobre propensões adaptativas, e quando a gente vai estudar, pelo menos enquanto junguiano, o que eles estão chamando de propensões adaptativas, não tem como não pensar em arquétipo. Não tem como. Depois que você viu o arquétipo, você não consegue desver, né? Então, você vai lá ler a coisa das propensões adaptativas da teoria evolutiva, e fica, arquétipo. É porque eles não vão chamar assim, porque eles são da biologia, e a chamar de arquétipo a gente já entra na psicologia, né? Davi, você quer comentar essa coisa do discussão amado-amante depois, que Eric Oswald? Não, só rapidamente, assim, que essa coisa do complexo simples, né, do envolvimento, tem a ver com essa, eu acho que tem a ver com essa discussão de amante e amado que vem do Platão. Só joga assim, né? Tá certo. Eu achei muito, 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 muito valioso toda a contribuição que o Gustavo trouxe. Inclusive, é dessas horas que eu penso assim, Deus abençoe os encontros, assim, porque eu não chegaria nisso. Que bom que alguém está aqui e chegou. Que eu acho valiosíssimo pensar nesse texto, nesse lugar, porque a potencialidade de desenvolvimento que ele bota nesse texto é, assim, de um otimismo que eu fico pensando no germe de discussão que a gente falou no encontro passado sobre essa coisa do poliamor, sobre os relacionamentos estarem mais complexos hoje em dia, e como essa complexidade de relacionamentos de hoje, ela parte um pouco disso, né, desses desencontros, de você se relacionar e se deparar com os desencontros, e como as pessoas têm lidado com esses desencontros, complexificando ainda mais, né, os jeitos de se relacionar. Eric. Sobre o que você tinha comentado antes, Sara, nem ficou tão distante assim, que você tinha comentado antes do Gustavo, mas é porque a gente foi para outra direção e tal. Eu não vou me lembrar agora se era um texto do Jung ou se era um texto da doutora Nise, mas tem uma elaboração que fala sobre. Na verdade, uma espécie de pergunta, assim, uma reflexão sobre se o que a gente conhece como ânima e ânimos seria uma espécie de psiquificação, uma palavra difícil, do que a gente tem dos hormônios sexuais. Eu acho que isso está no texto do Jung, se eu não me engano. Ele coloca isso. Né? Ou é a doutora Nise comentando isso, eu vou ter que procurar. Né? E eu estou aqui perturbado já para me lembrar onde é que tem isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque você estava comentando sobre quais são, como é que a gente consegue minimamente delinear essas diferenças que tem a ver com esses marcadores fisiológicos e tudo mais. E aí eu estou aqui pensando sobre tanto conversar com pessoas trans, assim, especialmente transmasculinos, que são as pessoas com quem eu mais convivo, mas também com outras pessoas que transfemininas e tudo mais, relatando mudanças nas questões de humor e nas questões de percepção do mundo a partir da terapia hormonal, assim. Né? Eu tenho uma pessoa muito próxima de mim, que é um transmasculino, e eu lembro da gente conversando, e ele muito, muito abalado, porque agora ele vivia com raiva, quando ele estava tomando testosterona. Ele vivia com raiva e ele chorava porque ele estava sentindo raiva das pessoas, porque ele não conseguia mais, por exemplo,
perdoar certas atitudes de algumas pessoas com ele, que antes para ele eram super mais fáceis, e agora ele tava com raiva e queria se afastar das pessoas e tudo mais. E assim, isso não diz tanta coisa assim pra gente, mas dá uma pista de que a gente precisa atentar para isso, né? E existe uma resistência grande das pessoas a entender esses aspectos, porque gera uma questão de essencialismo de gênero e tudo mais, e isso é problemático em alguma medida, mas tem esses aspectos que são meio incontornáveis, assim, que a gente tem esses desafios modernos de como tratar essas vivências e tudo mais, mas existem aspectos, de fato, condicionais, a priorísticos, né? Nessa experiência, assim, né? Isso, por exemplo, é uma questão que as modernas teorias de gênero falam que não existe um aspecto pré-discursivo do gênero, né? Mas existe, né? E isso aí levou para um lugar que eu acho que não vale a pena eu entrar. Eu vou só reconhecer que eu sempre tenho um receiozinho de falar disso e ser interpretado como radfem. Sempre bate, sempre bate. Eu sempre fico, ok, eu vou falar sobre isso e vai ter esse risco. Mas, ao mesmo tempo, eu acho interessante a gente pensar nisso, porque até mesmo para assim, um reconhecimento da importância do corpo e da matéria, também no sentido de um reconhecimento dos aspectos femininos e de quanto isso faz uma diferença na nossa visão, na nossa cultura e tal, não necessariamente como questões de gênero, entende? É mais assim um reconhecimento disso e de como a gente se relaciona com isso. Assim. Rose. Infelizmente, são muitos veios diferentes de discussão. Então, tipo assim, o meu ponto era tentando retomar a dúvida que tanto, né, tipo assim, o Gustavo apontou certo momento, e a Laila também, sobre o rolê do envolvente envolvido, né? Mas não sei se cabe, exatamente porque eu não quero ficar, tipo assim, levando discussão para lá e para cá de maneira meio esquizofrênica. Só se você não quiser, amiga, você é livre. Eu trouxe um, um diagramazinho que eu acho que pode ser ilustrativo, mas aí eu não sei se eu consigo compartilhar a minha tela para que vocês possam ver. Eu vou tentar, certo? Só para ter certeza, para ver se a gente consegue. Separador do Chrome, também partilhados em separado. Tá. Mas, enquanto eu vou desenrolando aqui, só para poder tentar dar conta. Uma coisa que faz diferença na hora de a gente pensar o rolê do envolvente envolvido é que essa é como se fosse uma ferramenta para a gente tentar dar conta da dinâmica projetiva que acontece entre as pessoas que estão ali em relação. Mas é importante também a gente tentar levar em conta que nesse próprio texto, o Jung, ele fala que só vai haver relacionamento de verdade quando a gente, tipo assim, abre mão da projeção, quando a gente integra a projeção, etc. Então, uma das coisas que me ajuda, até agora vem me ajudar também como terapeuta de casal, é aplicar esta mesma dinâmica à própria pessoa. Em vez de a gente estar levando em conta envolvente sou eu, envolvido é o outro, envolvente é o outro, envolvido sou eu, para a gente tratar o conteúdo que a gente está projetando como algo que a gente pode tratar como envolvido próprio. Que aí leva o que ele vai falar sobre o tal do quaternio, do casamento, que o Gustavo apontou também em certo momento. Certo? Aí, para ilustrar, é que eu peguei o diagraminha, e eu talvez dê certo mostrar agora, não sei se vai dar. Vejam aí. Apareceu alguma coisa para vocês? Pronto. Sim. Aí a gente tem aqui a Alice e o Bob. E aí a gente tem um modelo de cada um. Um modelo de um do outro.
e dentro do modelo de um do outro, a visão que o outro teria do próprio modelo da pessoa. Então, tem eu, consciência, aí tem o que eu acho que é o outro. E dentro desse o que eu acho que é o outro, tem o que é o modelo do outro sobre mim, dentro do que eu acho que é o outro. Quanto mais camadas em que a gente pode aplicar esse rolê do envolvente e do envolvido no próprio desenvolvimento, em vez de a gente estar jogando sempre envolvente e envolvido como sendo uma coisa que é eu e o outro. Mais fácil, fica, fácil entre milhões de aspas, fica o processo da gente se conscientizar da projeção que está acontecendo. E isso ajuda qualitativamente, literalmente alterou a química do meu cérebro quando eu vi esse diagrama pela primeira vez. Infelizmente, é uma referência do Twitter, então eu não sei como é que eu tenho como citar isso de maneira científica, mas eu tenho certeza que já deve ter em algum outro canto, é só questão de eu esbarrar no texto correto. Mas aplicando isso a essa questão de como a gente vai trabalhando a projeção, quando leva em conta esse dispositivo, essa ferramenta envolvente envolvida, me ajudou muito. E aí, por isso que eu queria trazer para vocês. Aí, quando você quiser, eu, tipo assim, quem tiver printado e tal, posso mandar o link aqui, etc. Viu? Era isso. Eu amei esse diagrama, amiga. Achei muito, muito Ele é útil. E me fez pensar muito como ele é um pouco mais acessível do que aquele quaterno dos casamentos, né? Do olho da transferência. E isso também traz um ponto de discussão para um pouco mais para o final do texto, que ele fala justamente do sistema de adaptação, que o Gustavo trouxe, da coisa da imagem da alma, né? Como a gente projeta nos relacionamentos essa imagem anímica. E eu lembrei de outro lugar, de outro texto, em que o Jung vai falar sobre a imagem anímica ser influenciada por 3 fatores. Um é a experiência individual com as pessoas do sexo oposto. Outro é a imagem arquetípica carregada daquele outro. E o terceiro é uma disposição instintiva para o sexo oposto. Não é arquetípica, é instintivo. Você, enquanto uma pessoa que tem aqueles marcadores ali, vai ter também uma certa orientação instintiva de como o outro é. Então, tem essa imagem que é instintiva e não é arquetípica, né, no sentido de uma dimensão aí de análise, que é do que você consegue carregar e que influencia também, né? Influencia. Então fica uma coisa meio, quase uma matriosca, assim, de referências. Sim. E só para realmente finalizar, quando a gente consegue fazer essa passagem, né, de tratar a dinâmica envolvente e envolvido, como uma das maneiras como a gente pode trabalhar a projeção, seja no contexto da terapia de casal, que é tipo assim, onde eu particularmente comecei a desenvolver essa visão, mas também na terapia individual mesmo, quando a gente está tratando a imagem do parceiro, dos parceiros, né? Tipo, é uma chave muito legal, realmente. O Davi até comentou aqui, entra no ânimos da ânima e vice-versa, também é o modelo que o outro tem de você. A imagem de masculino e feminino que a gente tem vai ter uma referência de masculino e feminino também, né? Vai ter uma referência de relação, assim, de como é o feminino. Tanto que quando ele discute, tem uma parte nesse texto que ele discute isso também, de como algumas mulheres parecem ter uma disposição para ser âncora de projeção de ânima, né? E como tem uma coisa também sobre você precisar ver o quanto a gente também responde a uma ideia de feminino, eu estou falando principalmente das mulheres, por causa da minha disposição pessoal, mas o quanto a sua ideia de feminino corresponde à ideia de feminino do seu ânimos.
quando é isso que entra em jogo, quando vem aquela voz anímica que fica criticando e tentando falar coisas, né? E, mas isso assim, isso assado, isso não, isso. E que tipo de imagem de mulher ou de feminino que ele tem para estar usando de parâmetro para criticar ou não? Bianca. Oi, tá me ouvindo? Eu tô usando um fone novo aqui, não sabia se estava funcionando bem. Quando eu entrei um pouco depois, né, vocês estavam falando sobre a questão do binarismo, e aí me deu vontade de compartilhar uma coisa que eu ainda não pude explorar o suficiente, mas eu tenho um grupo de leitura do Tao Te Ching junto com um amigo indiano também, e aí eu pesquiso algumas coisas de vez em quando, né, por conta disso, e aí me vejo pesquisando, né, sobre as origens do taoísmo. Aí eu cheguei, né, por conta daqueles links relacionados à ideia do falso dilema, que é uma coisa da retórica, né, da filosofia. E toda vida que a gente fala do binarismo, me vem essa questão do falso dilema, né, porque fica sempre parecendo, porque o que seria, resumidamente, né, fica sempre parecendo que a gente tem duas opções, né, que a gente tem duas opções, claro, que é um contexto diferente, não estou falando da dinâmica psíquica, na área da retórica, né, e da filosofia, mas quando na verdade o próprio Jung também fala da questão do espectro, né, quando a gente está falando de gênero. Então, às vezes eu tenho a sensação de que para a gente, na psicologia junguiana, que é muito difícil a gente entender ao mesmo tempo que as perspectivas como coexistentes, né, ao mesmo tempo a gente precisa da diferenciação, porque, por exemplo, no próprio processo de individuação a gente vai precisar diferenciar várias coisas, mas ao mesmo tempo a gente tem a imagem da totalidade inata, né, da perspectiva junguiana, que é essa imagem de si mesmo, que é a união desses opostos, então seria a união dos gêneros, então potencialmente a gente tem tudo, e ao mesmo tempo esse movimento, porque isso vai se transformando, né, durante a vida. Então acho que eu quis trazer isso, na verdade. E uma outra coisa também, e aí talvez essa vá mais longe, né, eu não sei se dentro dos textos do Jung ele cita algo, mas, por exemplo, eu estava relendo as etapas da vida humana, e aí ele vai falar, né, do desenvolvimento da consciência, que inicialmente é caótico, depois vai para uma coisa mais monista, e depois mais dualista. E aí no taoísmo, esses dias eu estava no encontro também, e aí falando, né, que no Tao diz que o 0 gera o 1, o 1 gera o 2, né, e aí a gente está falando da perspectiva dualista, o 2 gera o 3 e o 3 gera todas as coisas, né, está falando de uma coisa filosófica, né, uma religião, mas assim, eu fico pensando se isso tem pistas, né, que possam ter a ver com o desenvolvimento da nossa consciência, né, então assim, não vim trazer nenhuma conclusão, porque isso é um tema que a gente está aqui discutindo justamente porque não é uma coisa conclusiva, né, a gente está construindo, entendendo, mas eu quis compartilhar, sabe, todas essas relações que eu fui fazendo, assim, e essa ideia do falso dilema, toda vez que a gente fala em binarismo, me vem a ideia do falso dilema, para mim é inevitável, acho que tem algo aí para desenvolver, né, porque eu acho que a gente fica um pouco preso também, que tem algo na consciência que a gente precisa diferenciar, inclusive, por exemplo, tem outra frase, aquela, né, que, que eu gosto muito também, que o problema não pode ser resolvido no mesmo nível de consciência que o criou, né? Então, enquanto a gente está nessa lógica de funcionamento, digamos assim, do falso dilema, a gente sempre trata o oposto como se fosse algo excludente. E quando, na verdade, o próprio Jung fala, né, a gente precisa muitas vezes suportar essa tensão dos opostos. Porque quando se cria um outro nível de consciência, eu vou entender que, na verdade, não é excludente, inclusive é impossível, às vezes, as grandes questões, né, da vida, os opostos, eles são, às vezes, o conflito ele é arrebatador justamente porque é inegociável, você precisa lidar com aquela oposição, porque são duas coisas muito importantes. Na verdade, o que o ser humano ali precisa é suportar aquele conflito até o momento em que, estando num outro nível de consciência, ele vai entender que, na verdade, não era exatamente um conflito de um ou outro, era uma percepção que não permitia a coexistência daqueles opostos, né? Aquela percepção era limitada de forma que não permitia, né, aquelas duas coisas coexistirem, né, e só um outro nível de consciência vai permitir isso. Então, isso era uma coisa que eu queria comentar. A outra coisa
é sobre a questão, né, se a mulher tem alma, e é bem pontual, né, que eu fico sempre me perguntando, acho que, né, talvez seja uma coisa até meio óbvia, que eu acho que essa pergunta vem muito da ideia vem muito do lugar da mulher como suporte da alma, né, durante tanto tempo. Então, assim, se é um suporte, e se esse lugar social como indivíduo não foi garantido durante tanto tempo, eu vou, inclusive, me questionar se essa pessoa tem, se aquilo tem alma, né? Porque, na verdade, está mais na função de objeto do que de sujeito, né? Então, acho que essa pergunta sempre me traz isso. Obviamente, eu acho a pergunta absurda, mas a gente sabe que tem uma questão histórica aí, né? Não é por acaso que ela existe. Então, era isso que eu queria comentar. Por isso que eu achei interessante a forma que o Jung trouxe essa questão aí no texto, né? Mas, Bianca, só porque você falou essa coisa, trouxe várias coisas aqui, a gente tem que lembrar também que muito do que o Jung fez foi justamente baseado na comparação de vários paralelos, né? Então é ótimo que você traga esses paralelos para a gente. Gustavo. Tá, eu achei ótimo seu comentário, Bianca. E realmente, assim, principalmente esse aspecto do nível de consciência, né, me fez pensar muito nessa discussão também que a gente estava tendo, agora com a Rosilane também trazendo esse diagrama que eu achei ótimo, né? Porque eu acho que a questão vai vir por aí mesmo, né? Por uma forma de compreender essa questão da projeção, mais do que projeção, na verdade, acho que é forma de compreender o desenvolvimento mesmo, né? Assim, do amor em cada um aí, que passa pela questão da projeção, né? Certamente. E por isso que eu gosto tanto quando ele traz também essa questão do complicado e do simples, né? Mais do que o envolvente e o envolvido, assim. Porque eu acho que esses dois termos, eles são até mais claros e eles trazem uma questão que é justamente o nível de consciência, né? O nível de desenvolvimento aí, né? De cada um. Então, quando a gente está falando de simples, a gente está falando de alguém que está agindo de uma posição simples, a gente está falando de um nível diferente de consciência, um nível diferente do problema de alguém que está partindo de uma posição complicada, né? Que ele está chamando de complicado. Então, a gente está falando aí de um processo de transformação que não vai dar para ser apreendido pelo outro de imediato, né? Assim, um processo de transformação, um processo de vivência do próprio amor que vai estar em níveis diferentes mesmo, né? Porque somos pessoas diferentes mesmo, né? Se relacionando. E aí eu acho que isso se nota muito bem nesse parágrafo que ele fala do envolvente envolvido, que ao mesmo tempo que ele coloca o envolvente como complicado, o simples como envolvido, essas coisas como opostas, no final do parágrafo ele vai partir dessa lógica paradoxal dele, de que o simples também contém o complicado, e o complicado também contém o simples, né? Então, acho que esse é um ponto fundamental, essa antinomia fundamental, né, do Jung. Então, se trata realmente de níveis, né, de posições, acho que posições é a palavra que mais, para mim, é mais clara, assim, né, de posições em que se está numa relação, né, em que os níveis ali são diferentes, se desencontram mesmo, né, assim, que tem a ver com esse diagrama que eu acho que mostra muito bem, né, assim, a nossa visão do outro, né, enfim. E tem um poema da Adélia Prado que eu acho que ilustra isso muito bem, assim, eu fiquei lembrando dele agora, queria ler rapidinho, mas que eu acho que ela vai trazer, é um poema que ela exatamente ela vai acordar o marido dela para contar um sonho que ela teve, né? E é um sonho sobre transformação, né? É um sonho... Não, eu entendo assim, né, na verdade, né? Não que ela esteja falando disso. Mas ela vai contar esse sonho, e aí o que ela diz, né? Chama No Meio da Noite, o poema. Ela fala assim: acordei meu bem para lhe contar um sonho. Sem apoio de mesa, isso é o sonho, né? Sem apoio de mesa ou jarro, eram as buganvílias brancas destacadas de um escuro. Não fosforeciam, nem cheiravam, nem eram alvas. Como se sente o gosto da comida, eu senti o que falavam. A ressurreição já está sendo urdida. Os tubérculos da alegria estão inchados e úmidos, e vão brotar sinos. Doía como um prazer. Vendo que eu não mentia, ele falou: as mulheres são complicadas. Homem é tão singelo. Eu sou singelo. Fica singela também. Respondi que queria ser singela, e na mesma hora, singela, singela, comecei a repetir singela. A palavra destacou-se novíssima, como as buganvílias do sonho. Me atropelou. O que foi? Ele disse. As buganvílias. Como nenhum de nós podia ir mais além, solucei alto e fui chorando, chorando, até ficar singela e dormir de novo. É esse o poema. Eu acho tão bonito porque exatamente traz esse ponto, né, de que é uma coisa que ela está vivendo, é o lírico, né, aí, né, um sonho de transformação, que vai dizer da ressurreição e tudo. E esse cara não entende, né, assim, ele está num outro nível, ele está numa outra coisa.
E aí ele vai dizer, né, assim, fica singelo, fica simples, né, assim. O problema do simples, do complicado, eu acho que fica muito bem ilustrado aí nesse poema, né, e acho que é disso que o Jung está falando, dessas posições, né. Então, eu queria trazer isso um pouquinho para a discussão. Ai, perfeito. Isso, inclusive, me fez pensar num ponto que, ao longo da leitura do texto, eu pensei também de... Ultimamente eu tenho visto uns conteúdos aí na internet sobre a solidão do homem, né? A solidão do homem hétero, a solidão do masculino, de como tem começado a se tornar um tópico o fato de homens estarem cada vez mais sozinhos e as mulheres não quererem se relacionar, enfim, pontos aí que não dá para abrir esse tópico, faltando 5 minutos para acabar o grupo. Mas me fez voltar para um parágrafo específico que eu queria muito registrar hoje, que é o 336, que eu acho que ele meio que dá uma base para toda essa discussão, desde o que a Bianca estava falando, sobre essa complicada relação aí do complexo e do simples, né, do envolvido e do envolvente, gerar uma questão, uma demanda, uma complicação que ou vai provocar uma coisa assim de um dilaceramento, como ele fala no texto, ou a gente vai ser convocado a um conflito assim que assim, o objetivo é nos levar a um outro nível de consciência, mas como isso é uma coisa muito pesada moralmente, como é muito difícil, a gente pode cair numa falsificação, a gente pode acabar cedendo a uma falsificação. E aí ele tem um trecho aqui que eu vou ler. Deve-se ter cuidado de não interromper esse desenvolvimento necessário por meio de violências morais, pois criar uma atitude espiritual por meio da divisão e supressão dos impulsos será uma falsificação. Nada inspira mais nojo do que uma espiritualidade secretamente sexualizada. Ela é tão impura como a sensualidade superestimada. O caminho da transição é longo e a maioria das pessoas fica retida no meio. Eu fiquei pensando como é fácil a gente recair nesse momento de conflito, de desenvolvimento, né, que o relacionamento vai demandar da gente, nessas facilidades, nessas acomodações. E isso aqui também fez pensar um pouco sobre o que a gente vê hoje em dia, e aí, assim, eu posso estar sendo bem paia, né, nesses exemplos que eu vou dar, mas de pensar nas atitudes conservadoras, por exemplo, dos jovens que se identificam como conservadores e que se filiam a valores espirituais, mas que são secretamente sexualizados. Quando a gente vai ver o fundo dos valores conservadores, a gente vê que tem muita incoerência, né? Então, assim como pensar também nos jovens progressistas com valores sensuais superestimados. Eu estou usando os termos do texto, né? De ter assim uma valorização da coisa, mas não perceber a deturpação disso, né? Sofrimento silencioso é porque eu... Como assim, amiga Letícia? E porque eu ainda ouço? Você consegue falar? Ah, não peguei a ref, perdão. Mas esse poema, inclusive, me fez lembrar também tanto dessa coisa da solidão, do homem hétero e tal, como a posição desse texto, desse livro. Porque o próximo, se eu não me engano, né? O próximo texto é A Mulher na Europa, que é um texto em que ele vai entrar justamente na transformação cultural demandada pela transformação psicológica que as mulheres passaram. As mulheres, como esses sujeitos em que existe uma transformação psicológica e derivada de alguma coisa, derivada de transformações culturais, de eventos históricos, nananã, e como isso demanda também uma transformação cultural. E eu achei um ponto de ligação interessante, pensar nesse texto como prévio a esse texto da Mulher na Europa. E esse negócio dessa visão dos homens héteros
me fez pensar no oposto também, que é a coisa da heteropessimismo das mulheres, né, que também está virando um tópico aí nas redes sociais, das mulheres hétero que têm cada vez mais escolhido não se relacionar, porque não estão muito satisfeitas com os homens que elas estão encontrando, e aí acabam que prefere não, e aí tem essa coisa do o complexo e o singelo se desencontrando muito aí, né? Mas até semana que vem, Gustavo, muito obrigada pela contribuição, foi massa. Mas essa coisa do singelo e do complexo, como, pelo menos nessas leituras que eu trouxe aqui dos exemplos de memes e de redes sociais, né, do heteropessimismo feminino, da solidão do homem e tal, como parece que tem aí uma coisa de as mulheres terem se tornado os sujeitos complexos que demandam aí um desenvolvimento dos seus pares singelos. Pelo menos em termos gerais, né? Por isso que eu acho interessante esse texto vir logo antes do Mulher na Europa, porque eu acho que é sobre isso, Mulher na Europa, né? Mas é óbvio, uma visão mais geral, essa demanda de desenvolvimento que os relacionamentos acabam por gerar para a gente. Bianca? Oi, eu sei que já está no horário, mas é rapidinho, porque falando isso do desenvolvimento psicológico, né? Demandar uma reorganização, digamos assim, no nível social. Eu estava lembrando do mito de Inanna, né? Porque quando ela desce, né, para encontrar a irmã, né? Que eu nunca sei pronunciar, mas eu chamo Ereshkigal. Quando ela volta, ela tem que mandar alguém para passar pelo processo de transformação também. E aí ela resolve mandar o marido, né? Porque na verdade ele se importou muito pouco com a ausência dela, né? Então, e aí eu já vi algumas pessoas falando, e para mim fez muito sentido, né? Que é um pouco isso, assim, se numa relação você passa por uma transformação psicológica muito profunda, se o outro não passa por algo similar, se o outro não está, ou aquela relação não vai mais fazer sentido, porque as pessoas estão em um ponto muito diferente, então não vai ter o sentido que tinha antes dessa transformação, né? Ou o outro pode ser impelido a passar por uma transformação também. E aí a relação pode se transformar, né? Então o mito de Nando me lembra muito isso, né? Isso que você está falando dessa transformação psicológica que demanda também uma reorganização das estruturas sociais, né? E tem um parágrafo que eu queria usar ele para fechar essa discussão, que eu acho que... Opa, oi? Tá. Que é o 340, em que ele vai falar, e aí na minha leitura é um parágrafo bastante otimista, que é o que ele vai falar sobre como as projeções dessas imagens anímicas também têm o potencial de fazer o outro se desenvolver. De a pessoa que recebe a projeção também ser convocada a se desenvolver e isso ser uma coisa promissora, né? Ser promissor o desenvolvimento por você receber aquela expectativa. Alguém tem uma expectativa sobre você e você vai lá tentar cumprir. E isso é uma coisa boa. Ele faz uma diferenciação, né? Ele diz que para os otimistas ele vai dizer que segure um pouco a onda e para os pessimistas ele vai dizer, não, mas isso pode ser bom. É bem pragmático, de acordo com a necessidade, né? De acordo com a situação é que a gente vai poder interpretar. Mas eu acho isso interessante, porque é um outro aspecto importante para a gente lembrar do jogo projetivo dos relacionamentos, né? A gente também precisa de um pouco de expectativa para a gente se desenvolver. Saindo da posição de a pessoa que projeta, né? Para a posição da pessoa que recebe. De repente, você receber aquela projeção é um conteúdo, é o que cria uma atmosfera propícia para que você consiga ir em direção, né? Se tornar aquilo que... E lembrando que projeção vai precisar de âncora, né? Em maior ou menor grau. Pode ser que seja em menor grau, mas alguma coisa foi vista lá no outro, e de repente essa coisa pode, de fato, ir além da potencialidade. Mas é isso, gente. Hoje ainda é um bocado, né? Eu tenho ainda a ver o que é que eu vou fazer com as abas que se abriram ao longo dessa discussão. Mas é isso, nos vemos na próxima.
Muito obrigada pela contribuição de todos, eu amei. E vou parar a gravação